Graças e paz a todos meus irmãos em Cristo Jesus. Queridos, estamos diante de mais uma EBD online. Por que não dizer assim, EBD em foco? Vamos estar estudando domingo que vem, amados, a lição de número 10. Domingo que vem será o dia 9 de junho, né, de 2024. É considerado também o dia do pastor. Eu queria, assim, dizer para os irmãos que pastor também tem alma, viu? A gente fala de várias pessoas e as pessoas, elas falam muito a respeito do pastor, mas será que elas oram pelo seu pastor? Pede a Deus pela vida do seu pastor? Então, ore a Deus pela vida do seu pastor. Ser pastor não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito árdua, mas que o Senhor possa ajudar a cada pastor neste domingo agora, ele presentear com uma bênção divina, tá? Uma bênção gloriosa, uma bênção espiritual na vida de cada um, imaterial, por que não assim dizer? Então eu quero deixar para a vida de cada pastor o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Os 7 nomes de Deus do hebraico tá inserido nesse Salmo 23, tá bom? E é um salmo muito pessoal, do pastor e da ovelha. Sabemos que Cristo Jesus é o nosso sumo pastor, mas ele também deu pastores para cuidar do rebanho, tá bom? E aperfeiçoar a vida de cada um dos santos. Ele deu dons aos homens para aperfeiçoar, assim, o corpo de Cristo que é a igreja, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, pb. Samuel Nascimento de Melo. Queremos agradecer aos irmãos que já nos ouvem de vários cantos da Terra, né, do planeta Terra, porque temos alunos em Portugal, na Suécia, na Europa, aqui também, né, Rio Grande do Norte, onde nós estamos no momento, junto com os irmãos, Pernambuco também, que é o nosso estado ali de Pernambuco. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Se inscreva no nosso canal, pb. Samuel Nascimento de Melo. Nosso amigo também Sérgio, que está ali em Portugal, nossa irmã Denise, que está em Portugal, e outros irmãos e irmãs que nos seguem já nas redes sociais. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. A lição de domingo, ela tem por título Desenvolvendo uma consciência de santidade. Que consciência é essa? O que vem a ser a consciência? Vamos aprender um pouco sobre isso e aprender como desenvolver essa consciência de santidade. O texto áureo da lição nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Já podemos ver que é uma ordem imperativa, seguir a paz e a santificação. 2 condições para ver o Senhor, seguir a paz e a santificação. Verdade prática: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Eis essa necessidade, tá bom? Então vamos agora para a introdução da nossa lição. Na introdução da nossa lição, vai falar sobre a palavra consciência, né, nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta. É o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos do tempo presente e por isso sabemos que existimos, né? Temos consciência de que existimos. O famoso René Descartes, o filósofo, né, o pai da filosofia moderna, vai dizer: se penso, logo passo a existir. Mas existem algumas contestações ainda dentro da questão de pensar, de raciocinar, da questão da própria consciência em si. Então vamos ver isso aqui. Eu coloquei uma introdução para depois a gente entrar no primeiro tópico da lição. Tá? Na minha introdução aqui,
o tema-chave da nossa lição é santidade, a palavra-chave. Na introdução eu coloquei aqui consciência. Essa palavra vem do latim com, né, siri, saber. No grego é syneidesis, que significa conhecimento junto com percepção moral ou sentimento de culpa. É o que nos faz entender do que estamos certos ou errados, definir essa ideia de certo ou errado é que nos traz a consciência. Por exemplo, um animal ele não tem consciência das coisas que ele faz, de jeito nenhum. Ele não tem raciocínio, lógica, razão, tá? Então, olha, é a capacidade de discernir entre o bem e o mal, de sentir remorso ou aprovação pelos próprios atos. É o que nos diferencia dos próprios animais, né? Como eu já disse. Para os estoicos, uma corrente filosófica que se tinha, os estoicos, a consciência aparece como a voz da razão, logos, né? Entre parênteses aqui, uma fagulha do ser divino no homem, derivada de razão universal que serve de força orientadora do ser humano. Por exemplo, a consciência ela nos leva a ter medo de algo, ou ter coragem para algo. Por exemplo, o camarada ele sabe que pela lei da física você vai botar a mão no fogo, vai queimar. Você já não pode, você tem consciência que se botar você vai queimar, tá? Você não sabe nadar, vai se jogar dentro de um lugar fundo? Obviamente que não, porque você tem consciência que vai afundar, tá bom? Então, é por aí mais ou menos a questão da consciência para entendermos. Mas aí o comentarista colocar para que nós tenhamos desenvolvendo uma consciência, né? O tema é esse, de santidade. Como fazer para a gente desenvolver essa consciência de santidade? Vamos lá. Dentro ainda desse processo da questão da santificação ou da santidade, eu queria abordar aqui algumas questões ainda antes de entrar no primeiro tópico aqui, onde fala sobre a perspectiva bíblica da santificação, tá? Dentro dessa perspectiva bíblica, quem sabe já, até dentro dessa perspectiva bíblica da santificação, a gente pode ver aqui, ó, santificação é um ato ou efeito de santificar. Santidade é a qualidade de quem é santo, tá? Santificar, tornar sagrado, separar, consagrar, fazer santo, tá? Venerar, que já não cabe a nós, já cabe a Deus ser venerado, tá bom? Ulrich Bergs, um escritor de teologia, né, da teologia sistemática, ele vai dizer que a santificação é a vontade de Deus, tá? E a continuação da obra salvadora na vida do crente, pois ela é um processo, né? É um processo, e a gente vai explicar isso aí, os estágios da santificação. Raimundo de Oliveira, também um escritor de teologia sistemática, nosso pela CPAD, ele vai dizer que santificação é a obra da graça pela qual o crente é separado do ego e da pecaminosidade interior. É bem colocado isso aqui, tá? A santificação é um dos meios pelo qual o homem vive em comunhão com Deus. Para viver em comunhão com Deus é preciso ter santificação. A santidade do homem, ela reflete a imagem e a semelhança de Deus. A gente vai ver isso em 1 Coríntios 11, o primeiro, tá? 11, o primeiro. A conversão de uma alma, é interessante isso aqui, é o milagre de um momento, mas a formação de um santo é uma tarefa de uma vida inteira. Alain Redpath foi que disse isso, tá? A conversão de uma alma é o milagre de um momento, mas a formação de um santo é uma tarefa de uma vida inteira. Olha, presta bem atenção nisso que é bem interessante, tá bom? Então, olha, um dos principais atributos de Deus é a santidade. Inclusive, esse atributo de Deus ele é um atributo comunicável ao homem. Tem atributo de Deus que não é comunicável, tá? A santidade é um atributo moral de Deus, uma característica de sua própria natureza. Êxodo 15, 11, a gente vai ver isso, e 1 Samuel 2 e 2, tá certo? Vamos lá.
Deus não pode deixar de ser santo da mesma forma que não pode deixar de ser Deus. Tá bom, queridos? Vamos lá. Então, dentro ainda dessa proposta aqui do primeiro tópico, santificação no Antigo Testamento. Vamos ver a santificação no Antigo Testamento? A santificação no Antigo Testamento é o seguinte. Primeiro subtópico do primeiro ponto. Santificação no Antigo Testamento. Eu coloquei aqui algumas palavras no hebraico, né, que o comentarista coloca, e no grego. Veja bem, santificação no Antigo Testamento. A palavra kadosh significa santo, né? Santo. Tem a ver com sacralidade, posto à parte, tá bom? E temos a palavra também kodash, né? Que tem a ver com santo, kadaste, que significa santificar, e kodesh, que significa santidade. Tem também a palavra agios, que significa santificar em grego. E tem três palavras, agis, agisonice e agisto, agiostes, que significa também santidade no grego. Então, escute bem, dentro dessa proposta aqui que o comentarista colocou, no primeiro tópico, a gente vai observar que vai falar de um dia santo, né? Está em Gênesis 2 e 3, é o sétimo dia. Vai falar de uma pessoa santa, está em Êxodo 28 e 3, vai falar da figura do sumo sacerdote, que era a maior autoridade espiritual do Antigo Testamento, que o povo ia até ele, para ele ir até a Deus, para consultar o Senhor, tá bom? Era preciso ir no sumo sacerdote. Dentro dessa proposta aqui do Antigo Testamento, ele mostra um dia santo, uma pessoa santa e uma nação santa. Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Deus chamou, separou Israel, tá bom? Como uma nação santa. Povo escolhido, adquirido por Deus. Dentro ainda desse primeiro ponto, no segundo subtópico do primeiro ponto, vamos ver a santidade no Novo Testamento, o verbo grego agiodizo, que quer dizer santificar, traz a ideia de tornar santo, purificar. Esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. Vamos lá, queridos, mais adiante aqui. Eu coloquei ainda aqui, dentro dessa proposta da santificação no Novo Testamento, tem a palavra santificar, né? Agiodizo, que significa santificar, tornar santo, purificar ou consagrado, venerado ou ser santo. Então o Senhor nos torna puro pelo Espírito Santo. A gente vai ver isso em 1 Coríntios 6 e 11. O Senhor nos torna puro pelo Espírito Santo. O Deus de paz, a Bíblia vai dizer também, somos santificados e purificados pela palavra. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 26. Tá bom? O outro texto diz também que o Deus de paz nos santifique espírito, alma e corpo. A gente vai ver a santificação dentro de uma questão da tricotomia. O espírito, alma e corpo seja irrepreensível para o dia do Senhor, tá bom? No terceiro subtópico ainda do primeiro ponto, nos diz assim, a santidade exigida pela palavra. Qual é a santidade que é exigida pela palavra? Hein, meus queridos? A santificação é uma ordem imperativa, né? É uma ordem imperativa. Ele vai dizer, sede santo porque eu sou santo, porque o Senhor é santo. É uma ordem imperativa. Não é sede santo se quiser ser santo, quando der para ser santo. Não, a partir de que foi regenerado, já começa o processo da santificação. Tá bom? Então, sem verdade, não há santificação. Você quer ver? Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 17 do livro de João. Eu gosto de ler os textos para embasarmos a palavra dentro do seu devido contexto, tá? No capítulo 17 de João,
e o versículo 17 nos diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, queridos, sem verdade não há santificação. Alguém pode dizer, não, mas eu estou vivendo uma vida de santificação com Deus, de comunhão, mas se andar na mentira, não tem santificação, tá bom? Vamos lá. Dentro dessa questão ainda da santificação, Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz, seguir a paz com todos e a santificação. Ele coloca duas condições. Primeiro, preciso obedecer e praticar. Porque como é que eu vou praticar sem obedecer essa ordem do Senhor? Seguir a paz e a santificação. A paz com Deus e com todos e a comunhão com os irmãos, a koinonia no grego, tá bom? Então, quem é santo, a Bíblia vai dizer em Apocalipse 22 e 11, seja santificado ainda mais. Ou seja, não é quem é salvo uma vez, salvo para sempre. Quem é santo, santo para sempre. Não existe isso. Precisamos viver esse processo da santificação até chegar até chegar na questão plena da glorificação do estágio final, tá bom? Então, ó, quem é santo, seja santificado ainda mais. Há também uma entrega na santificação. Paulo vai dizer em Romanos 12:1, depois eu vou explicar melhor esse versículo, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo, puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, consciente do que está fazendo, tá? Um culto de consciência. Tá bom? Então, desenvolvendo uma consciência de santidade. Vamos lá. Segundo ponto da nossa lição. Vamos partir para o segundo ponto agora. Segundo ponto da nossa lição. A santificação e seus estágios. Olha, a santificação, ela tem o princípio, ela tem o início, e tem os seus estágios, certo? Que a gente chama de, a realidade da santificação, no primeiro subtópico do segundo ponto. Qual é a realidade dessa santificação? Existe o início da santificação, que a gente chama da santificação posicional, que é também o que? A gente pode chamar da santificação no passado, tá bom? Conforme Hebreus 10, 9 e 10. Ela é um ato de separação do mundo, tá bom? Essa santificação